porque eu sou escritor, eu trabalho com teatro, eu sou ator, sou diretor, então eu nunca sei direito o que é que eu sou, então é difícil dizer onde tudo começou. Eu acho que o primeiro de tudo foi o querer ser ator, querer atuar. Eu me lembro que eu era muito pequeno e eu já queria ser ator. E aí o tempo foi passando, eu sempre fui muito tímido e entrei para a faculdade. Oficialmente entrei para o teatro já um pouco tarde. Eu passava todo dia de ônibus na Magalhães Barata e via uma placa pro teste para entrar na Escola de Teatro da Federal. Eu nunca tinha feito nada, mas eu via aquela placa e eu queria muito fazer aquilo, mas eu tinha muita vergonha de simplesmente descer do ônibus e bater lá e dizer assim, como é que faz para fazer esse curso aqui? Até que um dia eu criei coragem, eu já devia ter uns 20 anos, e entrei, e aí ela disse assim, ó, semana que vem vai ter um teste aqui, venha para cá que você vai fazer esse teste. Aí eu entrei, né, me inscrevi para fazer o teste na escola de teatro, comecei a fazer, aí me deram um texto, na semana que vem eu tinha que fazer, e aí no dia do teste, eram 3 dias de teste, no último dia do teste, eram 2 salas, me lembro bem, numa sala estava Orinda Charone, na outra sala estava Vlad Lima, e eu vi uma movimentação estranha, e muita gente vestindo roupão. E aí disseram bem assim, olha, só passa na escola de teatro se você tirar a roupa. E aí eu fiquei em pânico, aí na hora do sorteio eu caí para Olinda Charone. Aí entrei na sala, muito puto, porque eu já estava com ódio, porque só ia passar se tirasse a roupa, e eu não tinha bolado nada que tirasse a roupa, e eu me lembro de pessoas penduradas, era assim, muita loucura que as pessoas faziam para entrar. E aí terminou. Quando eu terminei, a Olinda virou e disse assim, agora você volta na segunda-feira para ver o resultado. Aí eu me lembro que eu disse assim, eu não vou passar mesmo nessa merda, vou embora. Aí virei de costas e fui embora. Aí na segunda-feira seguinte eu fui já para me matricular no curso, nos cursos de 2 meses que tinha. Quando eu cheguei lá eu vi que meu nome estava lá e eu tinha passado. Aí eu comecei a chorar, absurdamente. Aí liguei para minha mãe, de um telefone público que tinha lá na época, não tinha celular, liguei o telefone público para minha mãe. Aí disse, mamãe, eu passei no curso técnico da Federal, eu vou ser ator. E aí a minha mãe do outro lado do telefone disse assim, pelo amor de Deus, não faz isso! Só tem gente drogada aí na escola de teatro. E aí eu desliguei o telefone, fiquei ainda zonzo, mas eu estava decidido o que eu ia fazer. Aí eu entrei na escola de teatro, foi deslumbrante, não só para mim, como para toda a minha família. A relação que os meus pais tinham antes e passaram a ter depois, com todas essas pessoas, com todo o fazer teatral, se modificou na minha vida e foi quando eu comecei realmente a ser artista. Foi aos 20 anos, quando eu entrei na escola de teatro. E aí, nessa mesma época, continuando, eu vi um concurso literário da UFPA e eu escrevi alguns contos e mandei para o concurso, escrevi 2 contos. E os 2 contos foram premiados. E aí eu disse assim, bom, acho que o pessoal gostou do que eu escrevi, vou ver no que dá. E aí o meu pai virou para mim, na época, leu os contos, quando chegou, virou um livro. E aí o meu pai virou para mim e disse assim, meu pai sempre foi muito competitivo comigo. E ele virou para mim e disse assim, esses contos são horríveis, muito ruins. O ano que vem, quando tiver um concurso novo de contos, eu vou escrever 2 contos e eu vou concorrer com você. Aí eu disse, tudo bem. E aí a gente fez uma aposta que no ano seguinte, no concurso de contos da UFPA, eu iria concorrer com meu pai. E aí ele escreveu 2 contos, eu escrevi 2 contos. Eu ganhei de novo 2 vezes e ele não foi selecionado. Aí eu disse, bom, eu acho que por 2 anos seguintes eu fui premiado 4 vezes, eu acho que tem estão querendo me dizer alguma coisa sobre literatura. Eu sempre gostei muito de ler, mas eu nunca fui um expoente da literatura no colégio, nunca foi nada assim realmente muito de professores falar e tal. Eu tenho apenas uma grande recordação,
quando eu fazia cursinho, eu estudava para ser médico, eu queria fazer CB, e eu tinha um professor que o nome dele era Rui Navega, e eu era professor, e eu era aluno do cursinho do Cláudio Muniz, para medicina. E aí eu escrevi uma redação, e na semana seguinte ele chegou com várias redações. Aí ele disse assim, olha, as redações são muito boas, mas eu gostaria de ler uma. Isso eu tinha 18 anos. Aí ele começou a ler minha redação e chorou lendo a redação. Aí ele se emocionou muito. Aí quando terminou a aula, ele me chamou no canto. Aí ele disse assim, eu não queria dizer para você não ser médico, porque quem sou eu para falar isso? Eu estou num cursinho para pessoas que querem ser médicas, querem ser dentistas, mas você precisa ser escritor. E eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, eu nunca mais vi esse professor. Eu nunca mais vi o Rui, não sei nem por onde anda. E eu tenho certeza que ele nem sabe da importância que este dia, em especial, essa fala teve na minha vida. E aí tinha essa fala, teve esses concursos da Federal, que alicerçaram ainda mais essa vontade de ser escritor. E aí quando eu saí da escola de teatro, eu entrei para Atores Contemporâneos, como ator, e que era um grande sonho meu ser ator do Miguel Santa Brígida. Só que as histórias que se contava lá nunca eram histórias minhas, eram histórias do Miguel, porque era a companhia dele. E eu comecei a sentir falta de contar a minha história. Eu queria contar as minhas coisas. E aí eu decidi partir e começar a escrever as minhas histórias para a literatura, para o teatro, para o audiovisual. E foi assim que surgiu todos os Saulos. Acho que primeiramente pelo teatro, e a própria literatura, ela foi também como um novo caminho, um novo desdobramento do fazer teatral. Eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito apaixonado pela arte. Na hora que eu passei no tribunal, eu entrei no tribunal em maio, a minha peça estreou em agosto, que foi o Útero. Aí eu fiz o Útero, aí em dezembro eu fiz o Pop Porn, em julho eu fiz o Cartas para Ninguém, no ano seguinte a gente fez o 4 vs Cadáver, e aí quando foi 2 anos depois, a gente estava apresentando Cartas para Ninguém no Teatro Cuíra, e aí a Zé Charone, que era a diretora do teatro, ainda é a diretora da Casa Cuíra, entrou, aí disse assim, Saulo, tem um pessoal da Globo querendo falar contigo. Aí eu achei muito engraçado, assim, como o pessoal da Globo quer falar comigo? E aí, quando eu saí, era o Wendel Bendelack e o Rodrigo Fagundes. Rodrigo Fagundes, na época, fazia o Patrick no Zorra Total, e estava no auge do sucesso. E eles estavam apresentando em Belém o Surto. E aí disseram assim, ó, eu ouvi falar que em Belém tem um rapaz que gosta de misturar teatro com cinema. E aí a gente veio aqui para saber quem é esse rapaz, porque a gente queria fazer uma coisa junto. E aí eu conheci o Wendel Bendelack e o Rodrigo Fagundes em 2010, 2009, 2010. Aí eu disse, tá bom, terminou a peça, a gente marcou de que em setembro eu ia encontrar com eles em São Paulo, que eram as minhas férias, e em dezembro eu levei para eles uma peça, que foi O Incrível Segredo da Mulher Macaco, que a gente estreou o ano seguinte e que a gente permanece em cartaz até esse ano. Esse ano a peça ela teve em cartaz no Teatro dos Quatro, que é um dos teatros mais importantes do Rio. Agora ela tem o nome de Susto. E começou a nossa dobradinha, a nossa amizade, e a partir do teatro que eu estava fazendo aqui. Eu me lembro muito que uma vez, quando eu era bem mais jovem, eu fui para uma palestra da Fernanda Torres. E uma pessoa disse assim, você acha que a gente tem que ir para o Rio de Janeiro? Aí ela disse assim, não. Lá no Rio de Janeiro todo mundo se conhece. A gente só faz teatro com quem a gente conhece. Vocês têm que fazer teatro aqui, porque vocês conhecem o iluminador, vocês conhecem os atores, vocês conhecem contra-regra. Vocês têm que fazer uma coisa boa aqui, que se vocês fizerem uma coisa boa aqui, lá vão perceber vocês. E, de certa forma, foi o que aconteceu. De alguma maneira, o que eu fiz chegou no Wendel, no Rodrigo. Aí, depois que eu fiz o Susto, a gente montou no Rio
pop porn que a gente fazia aqui com o nome de Neuróticos. Ficamos 1 ano em cartaz com a Luciana Malcher, que é uma atriz paraense, levou a peça para lá, no Teatro Vanucci. A gente ficou 1 ano em cartaz com o Neuróticos. E, tempos depois, um produtor do Rio entrou em contato comigo, querendo que eu fizesse uma adaptação de um texto do Oscar Wilde, O Príncipe Feliz. E eu fiz uma adaptação misturado com minhas referências, não é uma adaptação, é uma nova roupagem, e fizemos O Príncipe Poeira e a Flor da Cor do Coração, que eu escrevi, aí mandei para ele, a gente ficou batalhando para conseguir incentivo. Ela é uma peça infantil que fala sobre diversidade sexual, e para ajudar no incentivo, eu acabei inscrevendo ela num concurso literário da Casa das Artes, aí eu ganhei melhor dramaturgia, e acabou impulsionando, e ganhamos o prêmio da Oi, e montamos esse ano o Príncipe Poeira e a Flor da Cor do Coração no Rio. Ficamos em cartaz junho, julho e agosto, no Teatro Oi Futuro Flamengo. Em 2011 eu levei um chifre homérico e a gente convivia muito junto. E essa pessoa que me meteu esse chifre continuava me mandando mensagem. E eu, que era o apaixonado da história, respondia as mensagens. E aí o que aconteceu foi que um dia isso deu um chabu gigantesco, porque o namorado atual dele veio tomar satisfação comigo, porque eu estava mandando mensagem. Enfim. E aí, aquela velha história, não mexa com o escritor. Eu disse assim, quer saber? Todo mundo achava que eu estava correndo atrás. Eu disse, eu vou contar a minha verdade, eu vou contar a verdadeira história, ou pelo menos a minha versão. E escrevi um roteiro, que se chamava A Solteirona, Como Sobreviver ao Maior Pé na Bunda do Século. Escrevi esse roteiro, a princípio para o Joaquim Araújo, que fazia webséries aqui em Belém, mas eu nunca achei que esse roteiro ia ser montado, porque ele era muito absurdo, ele era muito pessoal. Mas assim, eu distribuí para amigos e as pessoas liam o roteiro e a gente achava muita graça, porque a gente conhecia todo mundo. E aí começou a espalhar a minha verdade. Abri um edital do IAP e um amigo meu, Nigel Anderson, que estava enveredando pela direção de audiovisual, chegou para mim e disse assim, Saulo, o que você acha de eu inscrever A Solteirona no edital do IAP? Aí eu disse, claro, escreve. Mas eu disse, claro, escreve, porque eu tinha certeza que não ia passar. Passou. Eu me lembro que quando eu vi o nome lá, eu fiquei em pânico. Porque, assim, era a minha história, era a história de pessoas que todo mundo conhecia. E eu estava rasgando aquilo para todo mundo. Aí eu disse, meu Deus, desesperado. Eu tinha 4 episódios, eram 8. Aí eu reescrevi algumas coisas, mas apertei o botão, aquele famoso botão, e estreou a série. E foi um sucesso enorme na época, assim, eu me sentia da Globo, porque assim, a gente ia para os lugares, as pessoas falavam com a gente. E estreou, A Solteirona fez o maior sucesso, a gente tentou emplacar uma segunda temporada. Aí eu me lembrei do livro que eu escrevia, Semanário Sexual, que era a saga cômica de Maria Eduarda. E aí, para a segunda temporada, como aquilo já não fazia mais sentido nenhum para mim, já tinha exorcizado totalmente, eu disse, eu vou escrever uma segunda temporada que seja inspirado nas crônicas que eu escrevi da Maria Eduarda. E aí escrevi o roteiro da segunda temporada, a gente ganhou o edital Seiva, não conseguimos captar, e eu acabei transformando no livro, que é A Solteirona, Como Sobreviver ao Maior Pé na Bunda do Século, já puxando um gancho da série, mas ela tem a ver com a série, mas não conta a mesma história, conta uma outra história. E foi assim que veio esse hiato, acabou-se esse hiato da literatura comigo, quando eu peguei, quando A Solteirona influenciou para que eu escrevesse um novo livro. Em 2006, há pouco tempo eu tinha publicado meu primeiro livro, que era o Puzzle, que era uma aventura infanto-juvenil. E o Puzzle, ele foi bem um divisor de águas assim na minha vida, porque eu tinha passado por um momento muito triste da minha vida. Eu estava num momento de uma perda de uma pessoa que eu gostava muito.
E eu tinha muitos, os meus livros, os meus contos premiados, as coisas que eu escrevia, elas eram coisas muito pesadas, muito densas, muito intelectuais. E nessa época que eu estava nessa tristeza, eu comecei a questionar o que eu queria realmente fazer com a minha literatura, com a minha arte. E nessa época eu decidi que eu queria mesmo era fazer as pessoas mais felizes. Eu sempre falo que toda vez que alguém assiste uma peça minha, toda vez que alguém lê um livro meu, eu nunca quero que a pessoa chegue no final do livro ou no final da peça e diga: o Saulo é muito foda. Eu quero que a pessoa termine o livro e queira dar um beijo em alguém. Eu quero que a pessoa termine o livro e queira ligar para alguém. Então eu sempre decidi nessa linha de querer tocar as pessoas, porque às vezes eu percebo que eu fazia muito isso de escrever para as pessoas me elogiarem. A literatura, ela sempre vem casado com alguma coisa, né? Então, assim, depois que eu lancei o Puzzle, que eu acabei enveredando mais pro teatro mesmo, eu fiquei num hiato gigantesco de publicações. O meu segundo livro depois do Puzzle foi em 2015. Então, assim, existiu 10 anos de intervalo entre uma publicação e outra. E era um livro que eu escrevia há muito tempo. Eu tinha um blog que se chamava Semanário Sexual, a saga cômica de Maria Manuela em busca de seu grande amor. E eu escrevia nesse blog, fazia um relativo sucesso. E quando foi em 2011, teve o boom da minha vida, que foi a solteirona, que deu uma bagunçada em tudo que eu estava planejando, assim. E nessa época eu tinha percebido que eu estava muito distante da literatura e eu queria voltar a fazer literatura. Eu sempre gostei muito de literatura e queria voltar. E aí eu comecei a me aproximar das pessoas e dizer assim: vou voltar a escrever. E aí, um belo dia, eu fui para a Flippa, que era aquela feira literária da Fox, fiquei lá parado e comecei a fazer amizade com as pessoas, na marra, e disse: ano que vem eu vou botar livro aqui. E aí foi o que aconteceu. Em 2018, 2016 ou 2017, eu já tinha livros na Flippa. Eu comecei a pegar os meus textos, reescrever coisas, busquei velhas paixões, aí foi de onde surgiu a literatura pulp. O Teatro de Apartamento, que é essa companhia da qual eu faço parte, a gente tem um selo onde a gente publica e a gente começou a lançar edital de publicações de histórias pulp, histórias de terror, histórias de monstros, histórias de vampiros. E eu comecei a escrever novamente para isso. E é mais ou menos nesse momento que eu estou agora, né? Eu lancei esse ano o Lembranças de Paris, que foi um livro de contos meus, que ao longo desses anos, eu não publiquei livros, mas eu escrevi muitas coisas. Então eu tive muitos contos que saíram em antologias, que foram premiados e estavam espalhados em vários lugares. Então eu peguei esses contos novamente, juntei tudo num livro e lancei o Lembranças de Paris, que são 11 contos. Tem um outro livro que eu lancei esse ano, que é o Eu Te Amo em Norueguês, que é uma coletânea de crônicas que eu escrevi. E assim, foi muito interessante essa história do Eu Te Amo em Norueguês, porque eu escrevia para muitas revistas. E hoje em dia as pessoas falam muito sobre você escrever, sobre lugar de fala, uma série de coisas hoje em dia que a gente não tocava nesses assuntos há 20 anos, quando eu já era escritor. Então o que acontecia? Eu não podia escrever sobre ser gay, eu não podia escrever sobre os meus amores, eu não podia escrever sobre as minhas aventuras. Então eu precisava escrever como mulher para poder ser publicado. E o Eu Te Amo em Norueguês foi um conjunto de crônicas que eu escrevi em várias revistas, onde eu contava as minhas aventuras amorosas em forma de crônicas, mas sempre assinando como Maria Eduarda, que era essa personagem da solteirona. E assim, as crônicas, elas faziam muito sucesso. Como eu falo assim, eu nunca gostei muito dessa coisa assim, o Saulo é um grande escritor. Eu sempre quis que as pessoas reagissem aos meus textos. Então eu tinha um projeto que eu chamava de Crônicas Performance, que eu queria que a pessoa lesse a crônica e fizesse alguma coisa.
Então eu tinha uma crônica que era Saudade em Tempos de Facebook, onde eu pedia que a pessoa rasgasse a página e entregasse para alguém que ama ou que sente saudade. E eu comecei a perceber que quando eu ia nos consultórios médicos, essa revista não tinha a última página. Então as pessoas estavam fazendo isso. E aí um dia eu cheguei num consultório e aí eu vi que não tinha a última página. E aí olhei e tal, a recepcionista virou e disse assim, todo mundo já arrancou essa última página, mas eu tenho uma ainda aqui. E aí eu vi que estava dando certo. E aí, na crônica seguinte, eu escrevi uma crônica que era O Poder que as Palavras Não Têm, onde eu pedia para que as pessoas me escrevessem uma declaração de amor, porque eu também merecia uma declaração de amor. E dizia que era para a pessoa mandar para o meu e-mail. E por um erro de editoração, não saiu o meu e-mail. E várias pessoas disseram, eu ia te escrever, mas acabei não escrevendo e tal. E aí, um belo dia, eu estava sentado num restaurante, uma mulher sentou do meu lado e disse, olha, eu li a tua crônica, eu quis escrever uma declaração de amor para você, mas eu não achei o teu e-mail, então eu vou dizer agora para você. Aí ela começou a falar um bando de coisa e eu fiquei muito chocado do quanto aquilo tocava. E, coincidentemente, poucos meses depois, eu recebi uma ligação da revista dizendo que as minhas crônicas não podiam mais ser publicadas. E elas já estavam homoafetivas demais. E aí, parei de escrever para a revista. Passou um tempo, eu acho que as pessoas ligaram para lá, mandaram e-mail, alguma coisa, me pediram novamente para escrever. Aí eu disse, eu vou escrever, mas desde que seja como eu sempre escrevo. E eu escrevi mais uma crônica. E aí, na revista seguinte, me ligaram e disseram, realmente não tem mais condições, você não pode mais publicar aqui. Não foi bem não pode, teve toda uma delicadeza na ação, mas no final das contas foi isso que aconteceu. E aí eu peguei essas crônicas e lancei o livro Eu Te Amo em Norueguês, que é o nome de uma das crônicas, e você acompanha não só a minha história amorosa, mas a evolução do poder falar sobre homoafetividade. E tem um momento no livro onde eu digo, a partir de agora foi proibido eu escrever na revista e as últimas crônicas elas seguem inéditas, né? Só estão no livro, porque não podia mais publicar. Mas assim, ela acompanha todo esse me encontrar como escritor, como autor gay, como cronista, como pessoa apaixonada, e de todos os lados que tem esse pertencimento a esse momento, esse encontrar o seu lugar de fala. Eu mantenho um blog, que é o saulocisnando.blogspot.com, onde eu escrevo também sobre as minhas memórias como criança LGBT. E vários momentos que se passaram na minha vida, de como foi ruim aquilo. E eu quero que as pessoas leiam, eu quero que os pais leiam, eu quero que as crianças leiam e percebam que não estão sós e que uma hora passa, uma hora você se fortalece, uma hora você consegue ser feliz. E hoje a gente tem o nosso grupo, que é o Teatro de Apartamento, né? E ele se chama Teatro de Apartamento porque a gente ensaia dentro de um apartamento. E a gente ensaia dentro do apartamento porque um dia minha mãe chegou para mim e a gente não tinha onde ensaiar. E a minha mãe disse assim, meu filho, a casa é tão grande, divide essa sala no meio e ensaia aqui. E foi quando realmente surgiu o nosso grupo, em 2006, 2007. E a partir daí a gente nunca mais parou. E é muito legal você ver que aquela pessoa que em 1999 atendeu o telefone e diz não vai para a escola de teatro porque só tem gente drogada, foi a mesma pessoa que te deu a sala 6 anos depois e que é um dos teus maiores incentivadores hoje. Então, assim, o teatro ele modificou não apenas a mim, mas ele modificou toda a minha família. A gente está com um espaço novo, onde a gente acabou de inaugurar o espaço, a gente já tinha um espaço menor que ficava na Pedro Miranda, onde a gente fez o Desertos, que é uma peça minha de 2 rapazes que se apaixonam no metrô. E agora a gente alugou um espaço um pouco maior, onde fica a nossa sala de ensaio e sala de apresentações também. E a gente pretende continuar montando os meus espetáculos a partir daqui. As pessoas dizem para mim
que eu faço muita coisa. Se vocês soubessem a quantidade de coisas não feitas que tem na minha cabeça, então eu sou aquela pessoa que atira para todo lado, e aí isso vai dando certo, eu vou indo por aqui, isso vai dando certo, eu vou indo por aqui, aí isso não está dando certo, eu vou botando banho-maria, e é assim que as coisas vão seguindo. Então eu tenho muitas coisas fazendo nesse exato momento. É difícil falar dos meus projetos futuros. Eu estou escrevendo roteiro de série, quero escrever uma peça nova para o meu grupo, eu tenho um projeto de escrever uma trilogia de aventuras para infanto-juvenil. Eu adoro escrever para adolescentes mesmo. Eu percebo que é onde mais a gente lê, a quantidade de pessoas que eu percebo quando eu fico acompanhando quem baixa os meus textos, eu percebo que é uma galera muito nova que está lendo os meus textos online e que baixam na Amazon. Então eu quero começar a escrever para essas pessoas, e eu acho que se a gente quer modificar as pessoas, a gente tem que chegar no momento em que ainda é possível modificar, que ainda é possível tocar nas pessoas. Quando eu fiz o Príncipe Poeira, por exemplo, que era uma peça infantil que falava de diversidade sexual, as pessoas pensaram que eu estava querendo fazer treta. Porque vai... Na verdade, eu não queria nada disso. O que eu queria era que algum Saulo, criança, fosse assistir aquela peça e olhasse para aquilo e ouvisse uma pessoa dizendo que não existe qualidade maior na vida do que ser diferente. Porque eu demorei muito para aprender isso. Eu demorei muito para entender que a minha maior qualidade era ser diferente das outras pessoas. Que aí era onde mais me doía, mas ao mesmo tempo era onde mais me trazia prazer e era onde mais podia florescer a minha arte. E é o que mais me torna único, é ser diferente. E eu acho que você escrever para criança, você escrever para adolescente, e a importância do Príncipe Poeira, que foi essa peça, é poder chegar não para o pai que está tapando o olho da criança para que ele não veja aquilo, mas é para a criança que está com os olhos tampados, ouvir aquilo de longe e dizer assim, eu posso ser diferente, não é um crime ser diferente.